Vamos falar sobre comunicação? Comunicação é algo que a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu não expresso bem o que eu quero, não sou clara naquilo que eu quero, que eu espero, que eu busco. O outro não entende a minha mensagem ou entende outra coisa. O negócio desvirtua. Eu fico frustrada, eu fico infeliz, o outro se sente mal. Não é assim que acontece? Para a comunicação acontecer, ela precisa ter a pessoa que fala, a mensagem e a pessoa que recebe. E comunicação, ela envolve muito mais do que apenas as palavras que eu falo. A comunicação, tudo comunica, né? Tudo comunica. As minhas expressões faciais comunicam, meus gestos comunicam, minha roupa comunica, a minha casa comunica, as minhas redes sociais comunicam. Tudo é comunicação. A nossa fala é apenas um pedaço, menor pedaço da comunicação. E essa mulher, que eu acredito que é segura, que é poderosa e conquista coisas na vida dela, ela é uma mulher que ela sabe se expressar. Ela sabe o que ela quer comunicar, ela comunica, ela não tem medo de se comunicar, ela lida bem com isso, ela lida bem com a frustração que pode causar no outro, inclusive. Porque muitas vezes a gente não comunica porque a gente tem o quê? Medo de magoar, medo do que o outro vai pensar. Certo? Não é verdade? Não é assim que acontece? Mas essa mulher que é segura, confiante, que é poderosa, ela aprendeu, ela desenvolveu habilidades de comunicação. Vamos falar de alguns elementos, eu quero trazer alguns elementos de comunicação que eu quero que vocês pensem sobre isso e avaliem se tem isso na vida de vocês hoje. Você sabe falar não? Você fala não com frequência? Porque se você não fala não, chances são que você esteja atendendo as demandas de todo mundo e deixando as suas de lado. Quando eu digo sim para todo mundo, e no geral eu digo sim com medo de ferir o outro, com medo de magoar, não é? Quando isso acontece, quando eu digo sim aos compromissos do outro, às vontades do outro, à agenda do outro, eu estou dizendo não para a minha agenda, para os meus desejos, para os meus compromissos. E se você tem hoje dificuldade de falar não, escreva aí quais são as suas dificuldades para falar não. O que te impede hoje de falar não a uma pessoa? Medo de magoá-la? Medo de não corresponder às expectativas dela? Medo de que ela não te procure mais? Medo de ser abandonada? Muitas vezes nós fazemos isso no relacionamento, especialmente quando nós estamos conhecendo um homem, porque a gente pensa que se a gente falar não, ele não vai querer mais. E aí eu acabo me ferindo. Muitas vezes eu vou para a cama sem querer, eu vou para um programa que eu não gostaria de ir, com pessoas que eu não gostaria de encontrar. E quando eu faço isso, eu estou ferindo os meus valores. Ferir os seus próprios valores não é algo sexy. Não é algo que os homens falam assim, uau, que mulher sensacional, que mulher incrível, que mulher que sabe o que quer. Muito pelo contrário. A mulher que não sabe falar não, ela não sabe o que ela quer. Não é a palavra mais sexy que existe para um homem. Porque quando você diz não, você mostra quem você é. Você mostra quais são seus valores, quais são suas prioridades. E muitas vezes nós não falamos não porque nós não sabemos como dizer não. Como negar um programa? A amiga, por exemplo, chamou, ai amiga, vamos no cinema comigo? Não tenho companhia.
Você tinha um monte de coisas que você queria organizar, que você queria colocar em dia, um curso que você gostaria de fazer, seu guarda-roupa ali, agenda da semana. E aí você para toda a sua vida para ir no cinema com a amiga sem vontade de ir. O primeiro ponto para que a gente possa falar não a alguém é entender quais são nossas prioridades. Todas as prioridades da sua vida. Tudo que você tem hoje na sua vida ocupa um lugar. Que lugar é esse? As bolsas que você tem, os sapatos que você tem, o seu guarda-roupa, a sua casa, o seu carro, o seu abajur, o seu gato, o seu cachorro, a sua família, cada uma das suas amigas, o seu filho, o seu ex-marido, a sua avó, o seu avô, o seu trabalho, seus colegas de trabalho, sua bicicleta, tudo isso ocupa um lugar na sua vida e tem que ter uma prioridade. Se tudo for prioridade, você está se bagunçando e não está realizando nada. Você está ajudando outras pessoas a realizarem, mas você, para a sua vida, você não está realizando nada. Se tudo é prioridade. Entenda qual é a prioridade do seu dia, do seu minuto, do seu momento, da sua vida. E aí, quando a amiga convidar para ir no cinema, entenda qual é a minha prioridade no dia de hoje. No meu dia hoje, a minha prioridade é organizar a minha semana para que eu tenha uma boa semana? Ou realmente é me divertir e estar estreitando meus laços de amizades? Mas, Luísa, e se essa amiga ela tá muito mal, terminou um relacionamento, ela precisa muito de mim nesse momento? Aí, em razão da circunstância, do contexto, pode ser que ela se torne uma prioridade para você. E pode ser que você negocie com ela, amiga, 2 horas no cinema eu não consigo com você, mas eu quero estar com você. A gente pode tomar um café e eu ficar 1 hora com você? Eu tenho compromissos que eu preciso que estejam prontos para amanhã. Aqui a gente entra até no tópico negociação, que eu vou abordar aqui também. Se a amiga só está chamando para ir no cinema como um momento de diversão, mas você tem outras prioridades naquele momento, aí ela te liga, amiga, vamos no cinema, tá? Esse filme é ótimo, a gente vai se divertir muito. Você fala para ela, amiga, hoje minha prioridade não é me divertir, muito obrigada pelo convite, mas eu realmente tenho coisas para finalizar aqui em casa, compromissos que são prioridade para mim nesse momento. Diga, use a palavra prioridade, porque oportunidades diversas, de todos os jeitos, vão bater à sua porta todos os dias. Imagina se você diz sim a todas elas. No fim, você não vai fazer nada direito, se comprometendo com várias coisas diferentes. E vai se sobrecarregar, e vai ficar cansada, e vai desanimar, e vai falar que a vida é horrível. Mas é você que se coloca nessas situações. Então, o primeiro ponto é clareza, né? Eu preciso ter clareza. Não tem como eu falar não, né? No modo automático. No modo automático a gente faz o quê? A gente fala sim. Para falar não às pessoas, a compromissos, a convites, é preciso ter clareza. Clareza do que você quer. O que você quer? O que é prioridade para você? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu objetivo do fim de semana? Qual é o seu objetivo da semana? Qual é o seu foco? O que você escolhe focalizar nesse momento? Essa coisa que está chegando, que estão te oferecendo agora, faz sentido para esse objetivo que você está de olho nele agora? Porque senão, tem que dizer não. E aí, se eu tenho clareza disso, qual é o próximo passo? Dizer para aquela pessoa que é agradecer e dizer que aquilo não é uma prioridade. Pare de inventar desculpa e mentir. Desculpa é mentira. Nós, na nossa cultura, temos dificuldade de falar não e temos facilidade de mentir. Se você quer um homem ao seu lado que não minta, que seja honesto, comece você sendo honesta nas menores coisas. Chegou atrasada porque perdeu a hora? Chefe, desculpa, eu cheguei atrasada porque eu realmente perdi a hora, mas eu vou recompensar você por isso. Não diz que o pneu furou, que o ônibus atrasou, que o metrô parou.
Se não for verdade, não diga isso. A amiga te convidou para ir no cinema e você tá com preguiça de ir e fala para ela, amiga, hoje eu não tô num dia bom. Não inventa que você tem aniversário da criancinha, almoço fora, o armário para guardar, para arrumar, se você não vai fazer nenhuma dessas coisas. Amiga, você tá precisando muito da minha companhia? É muito importante para você, porque hoje eu não tô num bom dia, mas se for muito importante para você, você se torna uma prioridade para mim. Mas hoje eu não gostaria de ir, não, para ser sincera. Nós queremos coisas no outro que nós mesmas não temos. E essa cultura nossa da mentirinha é horrível, é péssima. Toda mentira grande começa com uma pequenininha. O táxi chegou e você não desceu a tempo, eu era mestre em fazer isso. Porque eu sempre sou atrasada. Eu era mestre, eu chegava no táxi e falava assim, eu não vi que você tinha chegado. Mentira! Só olhar pela janela, gente. Mentira. Uber, claro que você sabe que chegou, só olhar no aplicativo. Desculpa atrasar, é que eu não vi que você chegou. Não, é porque eu tava atrasada mesmo, não tinha fechado a mala ainda. Quando eu percebi esse tipo de coisa, eu falei, gente, pra quê? Pra quê? O que cada um ganha aqui? E aí, quando você é a pessoa que faz isso, o que você tem do outro? O homem que fala pra você assim, hoje eu tô cansado e vou dormir. E na verdade ele foi pra balada. Por que ele não contou? Porque a gente não tolera a verdade. Aprenda a ouvir a verdade, por mais que ela te doa. E quando você disser não, entenda por que você está falando não. Não diga não, porque não. Entenda primeiro para você, porque se alguém te perguntar por que não, você tem uma explicação. Eu tenho uma amiga que ela era mestre em falar assim, amiga, por favor, amiga, por favor, amiga, por favor. E eu acabava cedendo. Até que eu aprendi a falar para ela, amiga, por favor, não insiste. Não insiste. Eu não quero ir, eu não vou, não faz sentido para mim, eu não quero gastar dinheiro. E se você não quer gastar dinheiro, diga, eu não quero gastar meu dinheiro. Aí, Luísa, vai parecer que eu sou mesquinha. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem pensar. Você não tem domínio e controle sobre o pensamento das outras pessoas. Mas se você não tem clareza para você, você cede. A pessoa que insiste até você dizer sim, ela não te forçou. Lembre, gente, a gente não faz nada forçado. Nada. Ou quase nada. Se não tem uma arma na sua cabeça, se você não foi amarrada no pé da mesa, ninguém te forçou a dizer sim. Você disse sim porque você não estava segura para sustentar o seu não. Você não tinha clareza do não. Não é pelo outro. Não coloque a culpa do mundo no outro, gente. Muito cuidado com isso. Pare de vitimismo. Se o cara convidou para ir na casa dele com aquela... mas eu não vou fazer nada que você queira. Primeiro que isso é uma grande bobagem. Quem está nos meus cursos, quem me acompanha meus conteúdos, sabe que isso é uma grande bobagem. Isso é argumento que todo homem vai utilizar e que toda mulher vai cair. Ou quase todas. Pare para pensar. Sustente a sua decisão. Cadê a sua decisão? Sustente. Ué, ninguém colocou uma arma na sua cabeça? Mas beleza, se você decidiu ir, então vai para casa dele, vá à casa dele e faça somente o que você quiser fazer. Não quer ir para a cama com ele? Não vá. Quer só dar uns amassos, uns beijos? Dê os amassos, os beijos e fale, olha, só até aqui. Não, só mais um pouquinho, que é isso, não sei o que, mas tá tão gostoso, a gente é adulto. Ninguém te amarrou. A não ser que você, né, a não ser que a gente esteja falando de um cara que seja problemático, psicopata e tudo mais, pessoas normais não vão te amarrar. Luísa, mas ele fica insistindo, seja a pessoa que fala, olha, para, chega, deu. Lembra da agressividade que eu falei? Lembra da grosseria que eu falei? A gente fala com educação. A pessoa não entendeu? Cara, eu vou embora desse jeito. Você não tá me respeitando. Eu não quero. E se você não parar, eu vou embora.
E, sinceramente, esse tipo de comportamento num homem adulto é broxante. Fala pra ele, sustenta a sua decisão. Tá com medo de quê? Não tem medo de fazer escândalo na hora que o cara mente, some ou tá com outra mulher. Mas na hora que ele te desrespeita, aí você não quer fazer escândalo. Porque aí tem medo de perder. Contraditório, inconsistente, incoerente. Então, primeiro ponto, olhe para dentro de você. Converse com você mesma. Entenda, tenha clareza, muita clareza do que você quer. Do que você espera, do que você busca, de quais são seus objetivos. Primeiro ponto, clareza. Se aquilo que está acontecendo ali naquele momento não está alinhado com o que você busca, com o que você espera e com os seus objetivos, diga não e mantenha a sua posição. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim, eu falava para ela assim, mãe, posso jogar videogame? Já tá? Não. Por que não, mãe? Não é não. E enquanto eu for sua mãe, não pergunte de novo, porque o castigo aumenta. Não é não. Não, não é sim. Não, não é talvez. Não é não. E se você não quiser dar explicação do seu não, você está dentro do seu direito. Aprenda a dizer não. Uma forma de fazer isso delicado é dizendo, isso não faz parte das minhas prioridades nesse momento. Não minta. Pare com as desculpinhas e as mentirinhas. Aprenda a ouvir a verdade, por mais que ela doa em você. Se você quer ter uma relação legal, leve com um homem, aprenda a ouvir verdades ou você vai estar com um homem que mente para você, que esconde coisas de você. Quer aprender a ouvir verdades? Quando estiver num relacionamento, peça as verdades para outras pessoas. Enquanto você não está num relacionamento, aproveite outras pessoas da sua família, amigos, no trabalho, para ouvir verdades. Aprenda a ouvir verdades. Porque daí você vai ter do seu lado o cara que fala assim, hoje eu acabei saindo do trabalho mesmo, fui lá tomar uma cerveja com os caras, estava cansado, estava de saco cheio já daquele projeto, meu chefe me enchendo o raio do saco, tomei todas. Cheguei em casa, capotei. Porque qual é o problema disso, gente? Qual é o problema disso? Você é adulta, o homem é adulto, você está com uma pessoa que você confia. Agora, se você está com uma pessoa que você não confia, sei lá como que reveja. Reveja se essa é a pessoa que você quer ao seu lado. Se você não pode confiar nela. Luísa, mas ele já mentiu tantas vezes, já me traiu tantas vezes. Então não esteja com ele, caramba. Esteja com alguém que você possa confiar. E a partir disso, deixa a pessoa fazer o que ela quiser fazer na vida dela. Nós, mulheres, temos mesmo dificuldade de dizer não. Porque nós fomos criadas para agradar o outro, para fazer coisas pelo outro. Então, a gente tem dificuldade de dizer não. Associado a isso está o fato de sermos brasileiros e na nossa cultura é normal falar não, ter medo de falar não, ficar rodeando para falar não. Por exemplo, os americanos não têm essa dificuldade. Olha, tem esse projeto novo e a nossa equipe gostaria que a sua equipe participasse. Não, a nossa equipe não vai participar. Eles não dão explicação. Oi, fulano, tudo bom? A gente gostaria de convidar vocês para virem à nossa casa hoje tomar um lanche à tarde. Não, hoje nós não podemos. Obrigada pelo convite. Simples assim. Simples assim. Nós temos um casal de amigo que ela é americana e ele é brasileiro. Eles ficam um tempo no Brasil, um tempo nos Estados Unidos. E quando eles estão aqui nos Estados Unidos, a gente se encontra muito, a gente faz muitas coisas junto. E eles são desses que, tipo assim, fulanos, dá uma chegada aqui em casa hoje, vamos tomar um vinho aqui. Eles falam, hoje não, obrigada.
Ninguém fala, sabe o que é aniversário do meu sobrinho, aniversário da minha avó, amanhã tem que acordar cedo, tem um monte de trabalho. Ah, hoje não, obrigada, fica pra próxima. Qual o problema disso, gente? E aí, melhor do que pensar, por que eu tenho dificuldade de falar não? Ou até se você for importante para você, descubra de onde vem a sua dificuldade, mas o melhor é o que eu preciso fazer, o que é que eu preciso fazer para falar, para começar a falar não daqui para frente. Dizer sim não é ter uma boa reputação. Dizer sim ou dizer não tem nada a ver com boa reputação, tá, gente? Então, se alguém mais faz essa associação, desfaz agora mesmo, porque não tem nada a ver. Dizer sim para todo mundo é não saber priorizar, não ter prioridade na sua vida. Simples assim. No momento que você tiver facilidade, clareza das suas prioridades, você aprende a dizer não. Semana passada, esse casal, então, estava aqui, né? E nos convidaram para ir à casa deles, tomar um vinho, comer uma pizza. Eu não tava numa boa, eu não tava afim, eu não tava com vontade. E o Léo foi sozinho. E eu mandei uma mensagem pra eles falando, gente, hoje eu não tô na vibe. Pronto. Primeiro eu perguntei pro Léo, lindo, você faz questão que eu vá com você? É muito importante pra você que eu vá com você? Ou tudo bem pra você ir sozinho? Porque afinal meu compromisso é com o Léo, meu compromisso não é com o casal. Meu compromisso é com o Léo. Lindo, você faz muita questão que eu vá? É importante pra você? Porque se ele falasse sim, eu iria por quem? Por mim? Não, por ele. Com a cara feliz, animada, sorridente. Tiraria de não sei onde o ânimo. Mas ele percebeu que eu tava desanimada, que eu tava com preguiça, eu tava cansada. E ele falou, não, eu vou sozinho, numa boa, tranquilo. E ele foi. E eu só mandei uma mensagem falando, gente, hoje eu não tô na vibe boa, não. Acabou. Por quê? Porque a minha prioridade sou eu mesma. E depois o Léo. E depois eles. Vamos começar a exercitar o dizer não e parar com a mentirinha. Quem topa se observar mais, perceber, opa, olha aí, fiz isso, contei aqui uma mentira, na próxima eu vou fazer diferente. Não precisava disso. Não ganho nada com isso. Não precisa sofrer, não precisa se culpar, martirizar, nada disso. Só observa o que você fez e se proponha a fazer diferente numa próxima oportunidade. Entenda, converse com você mesma. O que eu queria com isso aqui? O que eu esperava? Por que eu fiz isso? Entenda o que está por trás das suas atitudes e falas. Todos nós fazemos e falamos coisas com objetivos. No geral, a gente não sabe e faz isso de forma inconsciente. Traga para o consciente. Se questione por quê, por quê, por quê, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu falei, por que eu mandei essa mensagem, por quê? O que eu esperava disso? Sempre tem um objetivo por trás, por mais que ele seja inconsciente. Quando você se pergunta por quê, você traz esse objetivo inconsciente para o consciente. Outro aspecto sobre a comunicação e que eu vejo dá muito problema nos relacionamentos. As coisas que me irritam no outro. E enquanto nós não estamos num relacionamento, o que nós fazemos? Observamos na vida, do trabalho, com a mãe, com o pai, com as amigas, né? Porque as pessoas têm várias coisas que nos irritam. E o que eu faço com essas coisas que me irritam? Como eu lido com isso? Entenda que é sempre sobre você, não é sobre o outro. Não é sobre o outro, é sobre você. O que tem ali no outro que te dói? O outro está fazendo uma coisa que te dói. Por quê? Ele está mexendo em quê dentro de você? Pensem aí em uma pessoa que irrita vocês. Faz alguma coisa que essa pessoa faz que te irrita profundamente. Primeiro ponto sobre o que me irrita no outro é esse de o que está dentro de mim que está sendo mexido. Me irrita porque está mexendo dentro de mim. O que é essa coisa que está sendo mexida aqui dentro? E se for algo que eu possa comunicar ao outro, eu tenho que comunicar sobre a minha perspectiva. Sob a minha perspectiva, em relação ao que dói em mim.
Não é na atitude do outro. A atitude dele desperta em mim alguma coisa. E olha o que é engraçado, que irrita na gente, em vez de conversarmos sobre aquilo que irrita, a gente continua trazendo, colocando aquela irritação dentro da gente. E muitas vezes, quando a gente para analisar também por que o outro faz o que ele faz, por que a pessoa abraça desse jeito? Às vezes até o porquê dessa pessoa ameniza a irritação que causa em nós. Sustentem a decisão de vocês. Parem de ser frouxa, gente. O que é isso? Sustente a decisão. Que é um homem poderoso do lado, mas é uma banana? Ué, gente, para com isso. Vocês estão aqui para aprender a sustentar a decisão. Vamos sustentar as nossas decisões. Não é não. Para com esse negócio de que não é sim, não é talvez. Para com isso, elimina isso da sua vida. Às vezes, duas pessoas nos falam a mesma coisa, mas vinda de uma me incomoda, vinda da outra não me incomoda. Vocês já passaram por isso? E por que isso acontece? Claro, tem a forma como a pessoa fala, conta, né? Mas às vezes, aquela uma pessoa que está nos falando e que nos incomoda, ela tem outros comportamentos ou outras coisas na vida dela que lembram a nós mesmas. É como se eu me visse naquela pessoa. E aí, quando ela fala, soa mais forte, mais pesado. Entende? Dói. A minha psicóloga falava as mesmas coisas que meu pai. Mas o meu pai eu queria matar. Eu tinha ódio. Primeiro por causa da forma, meu pai não tinha muito tato, muito jeito para falar as coisas, né? Veja de onde eu vim, né? Veja que eu tenho um exemplo em casa. Mas meu pai não tinha muito tato. E além disso, ele era meu pai. Então, para mim, soava como uma obrigação. Eu tinha que fazer aquilo que ele estava falando. A psicóloga, não. A psicóloga, eu pago para ela, faço o que eu quiser. Sabe assim? Mas sempre tá dentro de mim. Mas a pessoa me critica, eu não posso falar nada para ela? Não, não é isso. Antes de conversar qualquer coisa, eu convido vocês a olharem para dentro. Olha para dentro e vê se não tem alguma coisa aí dentro de você que realmente faça sentido, que seja verdade, que você pode utilizar daquela crítica. E depois, se você quiser conversar, se couber conversar com a pessoa, parta de um ponto que é sobre mim. Não é sobre o que ela falou, mas sobre mim. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de a amiga que critica os relacionamentos, né? Então, primeiro ponto, eu analiso, eu ouço o que essa pessoa está falando. Ouvi. E falo, putz, pior que ela tem razão, cara, eu não tô levando meus relacionamentos numa boa, eu tô tendo dificuldades mesmo. E dói pensar sobre isso. Caramba, eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo. Dói. E talvez seja um momento que você não queira ouvir sobre isso. Você já se inscreveu num curso, por exemplo, já está num psicólogo, por exemplo. Ou seja, você já está atuando na sua vida, já está se movimentando para resolver aquilo que você acha que ela tem razão. Você está se movimentando. E aí você pode chegar para ela numa boa e falar assim, amiga, isso que você falou, eu até concordo com você, sabe? Só que, sinceramente, isso me dói. Foi por isso que eu resolvi entrar na terapia, foi por isso que eu resolvi comprar um curso sobre isso, eu tô lendo livros sobre isso. Então, eu tô me movimentando nesse sentido. Eu não queria ter que ouvir isso de você porque me dói. Eu não quero conversar sobre isso com você. Será que pode ser? Mas eu entendo que você queira me ajudar. Perceba, a amiga fala de sacanagem, se é amiga mesmo, né? Amiga mesmo, amiga de verdade. Ela fala de maldade? Não fala. Ela fala porque ela quer ver você mudar, ela quer ver você feliz, ela quer ver você num relacionamento legal. Ela quer isso pra você. Mas as pessoas não têm tato para falar as coisas, não tem muito jeito. A gente não aprende sobre comunicação. Assim como você tem as suas dificuldades de comunicação, ela também tem.
E aí você fala o quê? Amiga, eu sei que você quer meu bem, eu sei que você só quer me ajudar, mas eu já tô buscando ajuda profissional nesse sentido. E eu não queria conversar isso com você porque eu acabo me machucando. E aí eu não quero desgastar nossa relação com isso. Você acha que é possível? Seja verdadeira com ela. Mas partindo de onde? De você. Reconheça a atitude positiva nela sempre, sempre, sempre. Primeiro ponto. Qual era a intenção positiva dessa pessoa? Minha amiga, por me ajudar, ela queria que eu tivesse num relacionamento legal, ela queria que eu tivesse feliz. Então há uma intenção positiva. Mas eu não quero conversar isso com ela. Eu não quero que ela venha me falar isso. Eu já tenho um psicólogo para isso, eu já estou fazendo um curso, eu já estou lendo livro. Eu não quero que ela venha me falar isso. Então, beleza. É isso que eu vou comunicar para ela. Eu não quero que você venha conversar comigo sobre isso. Terceiro ponto. Posso fazer isso de uma maneira legal? Ou da mesma forma que ela veio falar de qualquer jeito, eu vou falar de qualquer jeito para ela também? Não, acho que tem uma maneira legal que eu posso falar assim. Vou pensar em algumas palavras. Paro, escrevo. No começo, quando eu comecei a tanto falar não, recusar convites, quanto falar coisas sérias que precisavam ser faladas, eu comecei escrevendo. Isso foi, inclusive, uma orientação da minha terapeuta. Ela falou, comece escrevendo, dorme com aquele negócio na cabeça, no dia seguinte você conversa com a pessoa, ou envia mensagem, ou envia a carta. Primeira vez que eu tive uma conversa difícil com meu irmão foi por carta. Eu mandei uma carta para casa dele. Uma carta que eu escrevi e reescrevi não sei quantas vezes. Foi a primeira conversa difícil que eu tive na vida. E aí, porque eu era aquela pessoa que eu guardava esses sentimentos, né? Eu via meu irmão fazendo algumas coisas que me doíam. E eu ia guardando, ia guardando. Na hora de conversar, o que eu fazia? Jogava tudo na cara da pessoa, né? Eu até usava esse termo, vomitava na cara da pessoa. E ficava vários dias muito triste, muito mal, por tudo aquilo que eu tinha falado, que não tinha necessidade de ser daquele jeito. Então eu comecei escrevendo. Eu lembro uma vez, comecei a terapia em 2009, aqui em Brasília, né? Porque em Belo Horizonte fiz a vida inteira também e tal. Mas aqui em Brasília, eu mudei para Brasília em 2007. Não, era 2008. 2009. 2009 era mais ou menos agosto de 2009. Eu trabalhava numa empresa e eu recebi uma proposta de fazer um trabalho fora, né? E era um trabalho que ia me pagar bem. E eu falei sim. Eu não perguntei o que era o trabalho, eu fiquei sabendo por alto e falei sim. E aí eu fui nesse dia lá. Eu ia pegar esses trabalhos aos finais de semana. Eu queria fazer mais renda, né? Renda extra. E aí eu ia pegar esse trabalho que era de fim de semana, dentro da minha área mesmo, de atuação. E aí eu fui lá, encontrei com o pessoal que tinha me oferecido esse trabalho, e ele falou assim, então, você tem que ler isso aqui, era um negócio desse tamanho, era um processo judicial. Ele falou, lê aqui esse processo judicial desse tamanho. Nossa, eu chorei tanto, e aí eu fui embora, o cara nem viu que eu tava chorando, eu li o processo inteiro, fui embora pra casa, e eu falei, eu não quero fazer isso. Um cara bem grosso, bem bravão, assim, bem tipo, eu vou deixar você lendo aí e eu volto daqui 3 horas. Como assim, deixar lendo aqui? Não vai explicar nada, não vai falar nada, vai sair, daqui 3 horas ele volta. Eu fiquei tão mal, mas eu fiquei mal, não é com o cara, eu fiquei mal comigo mesma, tipo assim, que eu queria falar pra ele assim, eu não quero fazer mais esse trabalho, eu não tinha coragem, eu não conseguia. E eu tinha medo. O que ele vai pensar de mim? Ele vai achar que eu sou uma frouxa, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, que eu não tenho palavra, que eu não tenho comprometimento. O que ele vai pensar de mim? Fui embora de lá, voltei no dia seguinte, era sábado e domingo, né? Voltei no dia seguinte, fiquei lá. E aí nisso eu falei, chega. Procurei uma terapeuta. Essa terapeuta eu cheguei lá e falei, ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu entrei num trabalho que eu não quero mais esse trabalho, eu não sei o que eu falo pro cara. Eu continuei indo no final de semana lá para trabalhar com esse cara até que eu conseguisse escrever uma carta e falar para ele. Quando eu desliguei o telefone que eu tinha falado com o homem, o que eu tinha escrito, eu chorei. E ele foi super grosso no telefone. Tá bom, né? Tá bom, não quer ganhar dinheiro, por isso que tá aí. Esse povo não quer ganhar dinheiro, não. Mas tá bom. Mas eu chorei. E aí, hoje eu fico pensando assim, e se eu não quiser ganhar dinheiro mesmo? O que ele tem a ver com isso?
Ele que é amargurado, mal amado, que fica nessa grosseria com as pessoas. Pra que isso, gente? E aí, então, assim começou o meu processo de aprender a falar as coisas, aprender a falar o que eu penso. Comecei escrevendo, e aí daí eu comecei falando. É claro que quando a gente está no processo de transformação, muitas vezes a gente fala de uma maneira que não é legal. Até hoje eu falo, às vezes eu quero dar um feedback para alguém e eu faço de uma maneira que não foi legal, e eu revejo, eu volto atrás, eu falo, olha, ficou parecendo que eu não tô nem aí pro seu trabalho, né? Não é verdade, e se você tiver entendido isso, eu te peço muita desculpa, porque não era meu objetivo. Eu queria, e aí eu parei para pensar e vi que não ficou bem falado o que eu falei. Eu queria te dizer que tal coisa, e eu refalo, né? Porque a gente tem que ter oportunidade também de poder errar. Um feedback, aí eu fui ler sobre feedback, fui estudar tudo isso, né? Tem pessoas que mostram, que falam sobre o feedback como o feedback sanduíche, né? Eu aponto uma coisa boa da pessoa, falo um ponto de melhoria e finalizo a conversa com outro ponto positivo. Eu comecei conversando com as pessoas fazendo isso, com namorados e com meu pai. Pai, eu entendo que você quer muito que eu seja uma pessoa melhor, que eu estude, que eu seja inteligente, mas eu me sinto mal quando você fica só forçando as coisas, forçando. Mas eu te amo muito e sei que você me ama e sei que vai ficar tudo bem. Era o que eu conseguia fazer e era o que eu fazia. E não dava espaço para conversar mais nada, porque eu só tinha treinado até aí, meu script só parava aí. Então eu falava, e aí eu preciso ir embora e depois a gente se fala, beijo. Porque eu não tinha mais script, não sabia mais o que falar, se a conversa desenrolasse. Como eu posso ficar boa de comunicação, Luísa? Comunicando-se. A prática leva à perfeição. Quanto mais eu treinar feedback, quanto mais eu treinar falar com as pessoas aquilo que eu não gostei, melhor nisso eu vou ficar. E como é uma forma legal de dizer algo que eu não gosto na pessoa? Algo que a pessoa fez que eu não gostei? Como é a melhor forma de falar uma coisa que eu não gostei em alguém? Ou que a pessoa fez comigo, ou qualquer coisa. Eu começo a frase com a seguinte palavra, as seguintes palavras. Eu me sinto, eu senti, eu estou me sentindo assim, assim, assado quando você faz tal coisa e tal coisa. Eu tiro o dedo do outro, porque quando eu coloco o dedo do outro e falo, você fez isso comigo, você mentiu, você não lavou a louça, você nunca me dá ouvidos, você não faz nada que eu te peço, eu tô fazendo o quê? Eu tô acusando. Qual é a consequência natural de uma acusação? Defesa. O que o outro faz? Não. Outro dia eu lavei a louça, sim. Não, eu faço as coisas pra você, sim. Uai, eu catei o cocô do cachorro outro dia? Não, eu faço sim. Ouço. Você está falando que eu não te ouço? Ouço sim. Ué, aquele dia você ficou 3 horas contando a história lá do seu pai e de sua mãe? Ouço sim. Porque a pessoa só vai se defender. Vai resolver o problema? Não vai. Qual é o ponto? Eu tenho que falar como eu me sinto diante daquela situação que acontece. Então, cada vez que a pessoa não me ouve, estou conversando com ela, ela está fazendo outra coisa, não está prestando atenção em mim. Como eu me sinto? Eu me sinto ignorada? Eu me sinto deixada de lado? Eu me sinto triste? Eu me sinto abandonada? Porque é isso que eu tenho que falar para o outro. Qual é o problema daquilo que o outro faz? O problema é o que me causa, é o sentimento que me traz. Quando o outro não lava a louça, não ajuda em casa, não ajuda com as tarefas da casa, como eu me sinto? Eu me sinto sobrecarregada, eu sinto que eu sou empregada dele, eu sinto que eu só tenho essa utilidade na vida dele. Então, isso que é o problema, não é a louça em si, entende? Não é o fato dele não ter tirado o lixo. Eu não me sinto amada, né? Então, tente entender o que aquela atitude do outro causa em você. Que sentimentos te traz? E aí você leva para a pessoa o quê? Os seus sentimentos. E quando você inverte o dedo, você fala de você. E aí o outro tem compaixão.
Olha que diferença eu chegar para uma pessoa e falar para ela assim: você nunca me ajuda em casa, eu faço tudo sozinha. Você não pode nem lavar a louça, nem tirar o lixo, que é 2 minutos você já vai sair de casa, você não pode tirar o lixo. Porque tudo sou eu que tenho que fazer. E você não tira o lixo, não lava a louça, não compra um palito de dente para essa casa, você não compra. Eu que tenho que ir no supermercado, eu que tenho que tirar a mesa, colocar a mesa, fazer a comida. E você? Nem lavar uma colher você não lava. Nem tirar o copo da cabeceira da cama você não tira. Isso é uma coisa. A outra é, no momento adequado, no momento certo, né? A Flávia ensina muito técnica do diálogo lá nos cursos dela, a Flávia Mariano. E lá no curso Pense Como Eles, ela tem até um bônus também sobre outro assunto. Mas olha que diferença você, no horário certo, no momento certo, com amor, falar para a pessoa assim: fulano, eu tenho me sentido muito sobrecarregada. Na verdade, eu não me sinto amada, assim, eu não sinto que você me ama, eu sinto que, na verdade, a minha única utilidade aqui dentro de casa é fazer coisas para você. Fazer comida, tirar coisa da casa. E eu acabo me sentindo meio um lixo. Me sinto um lixo. Me sinto um zero à esquerda. Me sinto excluída da sua vida. Porque eu acabo fazendo tudo sozinha. E nós temos um combinado. Qual é o nosso combinado? O nosso combinado é que você tiraria o lixo, você colocaria a mesa para a gente jantar. Só que quando isso não acontece, quando você não cumpre a sua parte no combinado, eu me sobrecarrego. E aí, quando eu penso assim, pô, final do dia, agora eu vou fazer alguma coisa para ele, vou fazer uma surpresa, vou colocar uma lingerie, eu já tô cansada, eu já tô desanimada, eu já tô triste. Porque eu fiquei o dia todo cuidando da casa. E eu perco a força, inclusive, da gente ir pra cama. Eu perco a vontade. O que você acha que a gente pode fazer em relação a isso? Não é diferente? E a gente tá falando do quê? Da mesma coisa. Mas eu tô falando de quem? Eu tô falando de mim. Então, o primeiro ponto sempre vai ser a clareza, né? A clareza do que aquilo representa em mim, do que aquilo afeta em mim. Quais as consequências daquilo que ele faz em mim? Quais os sentimentos que geram em mim? E aí, elimine da sua vida o você. Numa conversa com alguém, uma conversa pesada, né? Uma conversa mais séria, uma conversa que precisa ser dita, elimine o você. Você não faz, você não vai, você não ouve, você não... Elimina da vida. Outro ponto muito maravilhoso que nos ajuda numa conversa, numa comunicação. Perguntar por quê. Fulano, a gente tem esse combinado aqui, né? Você tira o lixo, eu lavo a louça, você coloca a mesa, eu faço a comida, a gente tem esse combinado. Mas ultimamente você não tem cumprido a sua parte. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Veja que eu não estou acusando, eu estou buscando entender o que está acontecendo. Porque sempre há um porquê, gente. Sempre há um porquê. Sempre há uma intenção positiva por trás e um porquê. E aí, o que o outro pensa? O que o outro pode te responder? Ah, meu amor, quando eu chego em casa, você já fez tudo. Já fez isso. Quando eu chego, aí eu fico achando que não precisa de eu fazer, então. Opa, peraí, então eu tô me antecipando. Não tô deixando para ele fazer. Ou então ele pode falar o seguinte: meu amor, últimos dias no trabalho tem sido muito puxado. Desculpa, eu acabo chegando aqui e só quero saber de ler meu jornal, de ver minha televisão, porque assim, minha cabeça tá a mil. Mas de repente, e aí você fala o quê? E o que a gente pode fazer com isso para que eu não me sinta sobrecarregada? Você acha que se você chegar em casa, tiver uma meia hora de descanso e depois for fazer isso, fica bom para você? Você fica ali meia hora jogado no sofá, fazendo nada. E depois você parte para essas coisas? Você acha que dá? Devemos compartilhar as coisas, ideias, planos e o que está rolando na nossa vida apenas com as pessoas que estão na mesma vibe que a nossa?
eu gosto de compartilhar com pessoas que pensam como eu, que vão acompanhar meu raciocínio, que vão me colocar para cima, que vão apoiar, que vão falar, uau, que legal, tem algo que eu possa te ajudar, nossa, que incrível, parabéns. Para quem vai me puxar para baixo, eu não compartilho, não. Na verdade, eu mal convivo com quem vai me puxar para baixo. Às vezes a família acaba puxando a gente para baixo, não é por mal, é por preocupação. Minha filha não mexe com isso, não. Eu ouvi isso muito do meu pai, né? Mexe com isso não vai dar em nada, você não vai ganhar dinheiro com isso. Para de ficar viajando, você viaja demais da maionese. Para de ficar sonhando, minha filha. Olha aí, a oportunidade já está com você. Aproveita o que você já tem. Meu pai fazia isso de maldade? Não, é preocupação. Não é porque ele não acreditava em mim, é preocupação. Medo de que eu me decepcionasse, medo de que eu sofresse, medo de que eu perdesse tudo. Preocupação. Então, às vezes, os familiares têm essa preocupação e acabam nos desestimulando, né? No momento que a gente precisava, vai lá, continua, estuda mesmo, faz isso, muda de carreira. A pessoa não fala, não é por maldade. Eu conseguia perceber isso do meu pai. É uma preocupação dele. Há uma intenção positiva. Não é porque ele não me apoia, não é porque ele não acredita em mim. É porque ele tá com medo de que dê tudo errado para mim e que eu fique infeliz. Porque o maior sonho dele é que eu esteja feliz. Então não é por maldade, né? Se a gente conseguir enxergar mais por que as pessoas fazem o que elas fazem, a intenção positiva que está por trás, aquela crítica ou aquela forma de falar, ela fica mais leve quando chega na gente. Porque nós conseguimos fazer o filtro. O meu ex-chefe, ele é muito, muito tradicional. Muito, muito certinho, muito tradicional, muito assim, né? Muito, muito tradicional, assim. É muito convencional. Essa coisa de internet, trabalhar com internet. Então, quando eu contava para ele, porque eu não cheguei para ele do dia para noite e falei, chefe, tchau, tô pedindo demissão. Não, de forma alguma. Desde o começo eu contei para ele que eu tinha planos de um dia trabalhar somente com isso, que eu estava investindo, que eu estava participando de cursos, que eu estava investindo em uma outra carreira para prepará-lo, para que ele também pudesse preparar uma outra pessoa, né? Porque meu intuito jamais foi deixá-lo na mão, nem nada disso. Então ele sabia que eu investia meu tempo em outras coisas, né? Mas eu não contava tudo para ele. Por quê? Porque na cabeça dele, numa visão mais convencional de trabalho e tradicional e etc., para ele era muito diferente. Então, ele tendia a falar Luísa, Luísa, como meu pai, mas por quê? Por maldade? Porque ele queria me manter na empresa dele? Não. Porque na cabeça dele é assim que funciona. Então eu não contava muitas coisas, não contava detalhes para ele, como eu contava para amigos, para o meu pai, né? Meu pai, apesar de tudo, eu contava muitos detalhes. É legal sim a gente perceber quem são as pessoas que vão nos apoiar, para quem conversar umas coisas e não outras, mas não se apegue ao olhar crítico do outro, sabe por quê? Porque não é sobre você, é sobre ela mesma. Lembra? A gente fala para o outro aquilo que está dentro da gente. E muitas vezes, muitas pessoas com quem eu falava, um dia eu vou trabalhar só com relacionamento, eu quero muito ter um curso sobre isso, etc e tal. Muitas pessoas falavam assim, já tentei isso aí, não dá certo não. Já aconteceu comigo. Por que essa pessoa estava fazendo? Botando para fora uma frustração que é dela. Ela não estava querendo me desapoiar. Mas ela estava colocando para fora, e aí quando eu ia crescendo e conseguindo, a pessoa falava o quê? Como que você conseguiu? É inveja, gente? Não, é frustração, porque ela um dia não conseguiu. É frustração. Entenda, não é sobre mim, é sobre ela mesma. Um exercício legal é a gente tentar, quando a pessoa estiver falando pra gente, em vez de deixar o sangue ferver, em vez de começar a tomar aquilo com vontade de defender, né? Porque quando a pessoa tá falando com a gente quer o quê? Defender. Em vez de entrar no modo defesa, experimente ativar o modo por quê? Por que essa pessoa tá falando isso pra mim? O que tá aí por trás? Qual é a história dela? De onde ela veio? Porque as pessoas estão falando delas mesmas. Elas não estão falando da gente.
E quando alguém disser alguma coisa para você, em vez de entrar no modo defesa, fale o seguinte: ó, amiga, obrigada por compartilhar. Acabou, a pessoa não fala mais, a pessoa não fala mais. Entendi como você pensa, obrigada por compartilhar. Vocês vão ver lá no meu canal do YouTube que tem vários comentários assim, de pessoas falando: acho que você devia gravar um vídeo, como é que é? Gravar vídeo mais curto, porque seu vídeo é muito chato, é muito longo. Ah, você pensa isso? Legal, obrigada por compartilhar. Porque isso é uma forma de você pegar o presente e devolver para a pessoa. Lembra o presente com cocô dentro que eu falei? É a crítica. Que ela tá falando de quem? O cocô é de quem? É dela. É dela o cocô. Saiu de dentro dela. É ela que tá querendo entregar para você. O que você faz com o cocô? Obrigada por compartilhar. E devolve. Obrigado por compartilhar significa devolver a caixinha de cocô que a pessoa quer te dar. Que é dela, que saiu de dentro dela. Entendeu? Vai para casa, pensa no que ela falou, se dá para aproveitar pro bom, pro positivo, alguma das coisas que ela falou. Se não dá para aproveitar nada, não aproveita nada, mas não deixa aquilo te afetar, porque o objetivo da pessoa é te afetar. Feedback é uma coisa que as pessoas dão com o intuito de ser construtivo. Feedback legal. Agora, crítica, gente, crítica é um presente com cocô dentro mesmo, tá? Feedback não. Feedback tende a ser uma coisa que a pessoa acredita que vai te ajudar, né? Feedback. O feedback, no geral, ele foi pensado antes. Um feedback de chefe, né? Uma pessoa que chega para mim e fala assim: Luísa, posso te dar um feedback positivo, um feedback construtivo? Essa pessoa pensou para falar. Pode, claro, pode sim. Quando eu falei para todo mundo que eu ia ter esse tipo de trabalho, as pessoas riram. As pessoas riram. Luísa, você viaja muito na maionese. As pessoas, inclusive minha família. Minha mãe não, minha mãe aplaude tudo, minha mãe acha tudo lindo. Minha mãe, minha filha, que legal, não, que gracinha, muito bom, minha filha, vai lá, vai lá. Meu pai não, meu pai desesperado, né, morrendo de medo. Minha filha, se esse trem não der certo, como é que você vai fazer? E seu emprego, você vai perder o emprego? Ah, não acredito. Meu Deus, você é muito louca, você é doida. Você é filha de quem? Mas eu tava muito certa. Podia meu pai rir e falar, não vai fazer, que eu ia fazer do mesmo jeito, porque eu tava muito certa. E isso é a criação da realidade. Quando você tá certa e tá fazendo o que precisa ser feito, você tá criando a sua realidade. Eu criei a minha realidade. Com o relacionamento foi a mesma coisa. Quando eu decidi, eu vou ter um relacionamento. E vai ser um relacionamento legal, vai ser um relacionamento... Eu falava que era um relacionamento sem briga. Eu quero namorar alguém e não quero brigar. Eu quero conversar. Ó, não gostei disso. E aí, o que eu percebi? Se eu quero chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu não gostei disso, eu tenho que dar espaço para a pessoa vir falar para mim. O que eu comecei fazendo? Dar o espaço primeiro. Vem cá, tem alguma coisa que eu faço que você não gosta? Porque às vezes a gente não sabe, a gente não percebe. Tem alguma coisa que eu faço que você não gosta? Eu dava espaço para a pessoa. Uma vez eu perguntei isso para um ex-namorado meu, ele falou assim, então, eu acho você muito mal-humorada à noite. E como a gente, no geral, só se encontra à noite, no geral, você tá mal-humorada nos nossos encontros. Eu fiquei, caramba, eu nunca tinha parado para reparar. Ele falou numa boa, eu tava aberta para ouvir e eu vi que ele tinha razão. Eu chegava do trabalho, eu chegava emburrada, contando todas as negatividades do dia. E eu fiquei assim, caramba, eu não sabia que eu fazia isso. Aquilo foi muito bom porque me permitiu fazer diferente. Legal, vamos falar sobre negociação. Como negociar com o outro? Porque nós sempre vamos lidar com pessoas de diversas formas. Seja no trabalho, seja em casa, seja com um namorado, seja com uma amiga. A relação é sempre duas pessoas, pelo menos. As relações, né? Então, nas relações vão ter pessoas e pessoas que têm interesses diferentes, expectativas diferentes. E não tem melhor ou pior, não tem certo, não tem errado. É apenas diferente, né? Apenas diferente. Mas como negocio? Primeiro ponto para eu negociar é ter clareza do que eu quero, do que eu busco, do que eu espero.
de qualquer coisa, do relacionamento, da festa, do fim de semana, da noite, do bar, do aniversário, do trabalho, do projeto, da viagem com a família, da viagem com a amiga, das férias inteiras, da semana, da vida, né? Então eu preciso ter clareza do que eu espero, eu. Em primeiro lugar, eu sempre, 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 sempre. Tendo clareza disso, eu pergunto para o outro. Porque se eu tenho essas vontades, talvez o outro não tenha as mesmas vontades que eu. E aí eu pergunto para ele. E fulano, tava pensando aqui do nosso fim de semana, eu tava morrendo de vontade de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tá pensando em fazer o quê? Ah, legal, entendi. Aí o dele, quando ele fala o dele, a gente faz o quê? Ah, não, isso não. Ah, não, eu não quero ir no shopping, não. Ah, não quero ir lá no bar com seus amigos, não. Não é justo, né? Não é justo, não é só as minhas coisas que a gente vai fazer, não. É sacanagem, né? Aí, o que eu falo? Ah, entendi. E vem cá, mas como é que a gente pode fazer para conciliar? E propõe, né? Seja uma pessoa que proponha algo também. Não aceite, gente. Às vezes a gente fala o quê? Muitas vezes o cara, ele tende a falar que, de qualquer jeito, vamos fazer só as suas coisas mesmo, tá bom. Porque o cara quer o quê? Ele quer facilitar, ele não quer conversar, ele não quer que seja um peso, ele quer que seja tranquilo. E aí, no geral, quando a gente vai apresentar alguma coisa que a gente quer fazer, ele vai pensar assim, isso vai dar briga, isso vai dar confusão. Quero evitar confusão, o que eu falo? Vamos fazer tudo que você quiser, do seu jeito mesmo. Só que ele não tá feliz. Ele pode até estar feliz uma vez, duas vezes, uma hora ele vai falar assim, caramba, tudo é do jeito dela. Poxa, eu não tenho voz ativa, nada do que eu falo tá bom. Esteja aberta a fazer o que o outro quer, mesmo que não seja tão legal assim. No geral, os homens têm tão menos vontade que nós, né? Por exemplo, organizar uma festa de casamento. A festa de casamento, gente, é para quem? Para mulher. O homem, ele não sabe que cor de planta botar no negócio, não, gente. Mas a mulher fala o quê? Quer porque você não participa, porque você não quer nem escolher a cor da voz, você não tá nem aí pra esse casamento. Gente, pra ele tanto faz, se é branco, azul, verde ou amarelo, pra ele tanto faz. Ele não tem, no geral, né, gente? Claro que tem homens que têm bom gosto para decoração, mas no geral não é uma coisa que os homens se ligam. Aí, a única coisa que o homem pode resolver no casamento, a roupa dele. O que a gente faz? Não, com essa roupa você não vai, não. Não, com essa cor de terno não vai, não. Mas com essa gravata não vai, não. Pergunta como é que eu sei isso, Fiz isso ontem com o Léo. O Léo falou que queria ir com uma gravata azul. Eu, azul? Não, azul não. Ó, que sacanagem, gente. A única coisa que a pessoa palpita é você fala, não pode. Mas o seu vestido, ele não viu, né? Claro que não. Se é do gosto dele ou não, problema dele, né? Olha que sacanagem. Depois eu até voltei atrás e falei, não, lindo, eu não vou opinar. Se você quiser gravata azul, preta, amarela, vermelha, qualquer cor que você quiser. Não quiser gravata, se quiser colete, sem colete, blazer, terna azul, terna amarela, o que você quiser, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. O importante é que você esteja feliz e confortável. Como a gente pode fazer para ficar bom para mim e para você? Essa é a melhor frase e ela é bem aplicável, bastante aplicável em diversos assuntos, com diversos tipos de pessoas. Como podemos fazer para ficar bom para mim e para você e para que nós dois estejamos felizes e bem atendidos? Olha, uma coisa que eu anotei aqui, que é muito legal antes da gente ter uma conversa com alguém, é perguntar o seguinte, não só uma conversa, mas mesmo uma atitude. Às vezes a gente quer ir a algum lugar, mandar uma mensagem, dar um presente, não é? Não só falar, serve para atitudes e para palavras, tá? Antes de fazer ou falar, pense, responda a seguinte questão, a seguinte pergunta. Qual o objetivo que eu espero disso? O que eu espero que aconteça disso aqui que eu pretendo fazer? Eu pretendo dar um presente. O que eu espero que aconteça? O que eu espero alcançar com isso? O que eu quero comunicar com isso? O que eu quero que a pessoa leia disso aqui? Vou dar um presente para alguém. Eu quero que ela veja esse presente como algo que foi muito especial.
algo que realmente eu me esforcei para dar. Então, isso que eu tô pensando em comprar, vai atender essa finalidade? Porque quando eu tenho clareza, lembra? Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu consigo avaliar se esse meio que eu estou usando, ele é bom ou ruim. Ele vai me ajudar ou me atrapalhar. Vamos imaginar que a gente esteja em São Paulo, capital, e que a gente queira chegar em Porto Alegre, no sul do país. Aí, o que eu faço? Se primeiro eu já sei qual é o destino, onde eu quero chegar, o próximo ponto é perguntar, isso aqui que eu tô pensando em fazer funciona? Eu tô pensando em pegar uma bicicleta para chegar lá. Funciona? Funciona. É o meio mais interessante de chegar lá. Eu quero chegar lá amanhã. Funciona? Não funciona. De bicicleta não funciona. De carro funciona. E de avião? Nossa, de avião funciona mais ainda. Entende? Quero dar esse presente para essa pessoa e eu quero que ela leia isso como algo muito especial que eu realmente preparei. Será que funciona dar, então, um creme do Boticário? Será que ela realmente vai ler isso se ela receber um creme do Boticário? Porque creme do Boticário todo mundo dá. Será que ela vai realmente se sentir especial recebendo um creme do Boticário? Ah, não vai não. Então, será que o creme do Boticário é o mais indicado? Não, eu quero dar um presente que seja rápido, prático e barato, porque eu não tenho tempo para comprar isso. Eu quero presentear, mas a minha vida agora, a minha prioridade é o meu projeto, é a minha prova do concurso, mas é uma amiga minha, eu quero presenteá-la. Qual é o presente mais rápido, prático e barato que eu posso nesse momento? Por quê? Porque eu tenho 10 minutos para comprar um presente. Nossa, embaixo do prédio tem um Boticário. Funciona? Perfeitamente, maravilhoso. Por quê? Porque atendeu o objetivo. Entende? E aí eu dou o presente do Boticário e eu não me sinto mal. Caramba, eu sou uma péssima amiga, dei só um presentinho do Boticário, só um creminho ali, ó, do Boticário. Ó, que vagabundo. Não, eu não me sinto mal. Por quê? Porque eu tinha clareza do tempo que eu tinha para isso, do dinheiro que eu tinha. Tô apertada, pagando todas as provas de concurso que eu vou fazer, passagem aérea para poder ir fazer essas provas. Ah, mas a minha amiga vai pensar que foi um presente muito vagabundo. Poxa, se ela pensar isso de mim, é porque ela ela tá ignorando tudo que eu contei para ela da dificuldade que eu tô passando, né? Será que ela é minha amiga mesmo? Contei para ela da dificuldade que foi pagar minha prova, da dificuldade que foi conseguir comprar umas milhas uma passagem aérea com milhas, que eu vou ficar dividindo o quarto lá numa pousada, não sei aonde, para poder ficar mais barato para mim. Mas ainda assim, eu comprei um presente para ela, eu não esqueci dela, fiz questão de descer ali, comprar e trazer. Entende como prioridade é importante? Saber o objetivo daquilo é importante? Ter clareza? E aí, o medo do julgamento, ele diminui. Diminui muito, porque eu tô tranquila, eu tomei uma decisão embasada, eu tive fundamentos para tomar uma decisão. Lembra sobre a história de ir para a cama com o cara? Se eu tô certa, se eu tô decidida, se eu tenho clareza de que eu não quero aquilo naquele momento, tá cedo para mim, eu gosto de ir com calma, eu gosto de, né, conhecer melhor o cara. Se eu tenho clareza, quando eu tomar a decisão de falar para ele, não, eu não quero, eu tô certa, eu tô embasada. Eu tô segura. Por que eu me sinto segura? Porque eu embasei minha decisão. Já pensei sobre isso. Quando eu tô tendo embasamento para minha vida, para as decisões que eu tomo, quando eu tô tomando decisões consciente. Luísa, como faz para tomar decisões consciente? Tome muitas decisões. De novo, esse livro falando isso. Quanto mais decisões você tomar na sua vida, melhor nisso você vai ficar. Quanto mais decisões você tomar ao longo do seu dia de forma consciente, melhor nisso você vai ficar.
E tudo é decisão. Quando eu tenho clareza disso, eu falo, gente, é só pra ficar, é só porque ele é gostosão, só porque a pegada dele é muito boa, eu nem quero namorar, eu tô estudando pra prova, não tenho tempo de namorar não, gente. Eu só preciso aqui dar uma descarregada, né, nos meus desejos sexuais e pronto, acabou. Nem quero que esse cara me ligue no dia seguinte, que eu não quero nem tempo, eu não quero nem ter que abrir espaço na minha agenda para esse cara, porque eu tô estudando para concurso, por exemplo. Olha aí que clareza. Alguém vai para a cama com culpa nesse sentido? Não vai. Insegura, falando, não, pega não passa a mão na minha bunda. Não faz isso, gente. Não tô pintando papel nenhum ali, né? Não tô pintando uma figura nenhuma. Tô sendo eu mesma, tô aqui ó para atender meu objetivo. Vale a pena ficar com um cara que não corresponde muito ao que eu almejo ter, só para pôr em prática esses ensinamentos e aprender a namorar? Vale a pena só se você realmente tiver essa clareza de que ele não é para namorar, de que você tá só treinando, de que você não vai se envolver, entende? Se sim, se você conseguir desvincular a questão do sentimento à prática, legal, eu acho uma boa. Mas no geral, a gente acaba o quê? Se apaixonando, se conectando. Então tem que ter um pouco de cuidado. No começo, quando a gente ainda não tem muitos sentimentos pela pessoa, a gente está só conhecendo, acho que vale mais. Mas aí, quando começar a rolar sentimento e você vê que não está tendo uma reciprocidade da parte dele, aí eu acho legal recuar. Porque senão pode ter... Eu fico com medo de cair num ponto que se humilhar para o outro, implorar, entendeu? Aí eu acho que tem que ter cuidado. Quando eu tenho clareza de quem eu sou, do que eu busco, de quais são as minhas prioridades, o que o outro pensa não me incomoda. Na verdade, o julgamento, né? Aquele julgamento que não é legal. Mas as pessoas que importam para mim, eu vou querer sim comunicar para elas, né? Por exemplo, importa para mim o que o Léo pensa, importa saber se ele está feliz ou não. Apesar de eu ter as minhas prioridades, uma delas, uma grande prioridade minha é que o Léo esteja feliz. Então, eventualmente eu vou lá buscar dele e saber, lindo, tá tudo bem, você tá feliz, tem algo na gente que você gostaria de mudar, mas numa conversa normal. Agora, o que aquela minha amiga vai pensar se eu não for no aniversário dela? Eu, por exemplo, aviso para ela, amiga, não vou no seu aniversário, eu tô aqui focada no meu trabalho, eu não quero parar isso aqui, se eu parar 2 horinhas que seja, eu perco o ritmo, perco o foco, quando eu voltar, não vou ter força para fazer, então, amiga, eu vou passar dessa vez, tá? Se a amiga ficar chateada, se a amiga falar, pô, que amiga desnaturada que eu tenho, você nunca mais esteve presente, não sei o que lá, se ela não compreender o momento que eu tô passando, eu vou falar paciência. Todo mundo sobrevive, no fim todo mundo sobrevive. Você não convence de ninguém de nada nesse mundo. Então, qual é o grande problema quando a gente entra em discussões? Qual o grande problema das nossas comunicações? A gente quer estar certo e a gente quer convencer o outro de que ele está errado. Mas eu tô certa? Tô certa. Com base em quê? Com base no meu contexto, na minha história, nos meus valores, no que é importante para mim, nas minhas prioridades e nos meus sonhos. Com base nisso, eu tô certa daquilo que eu tô falando, naquele ponto que a gente está discutindo, aquele assunto, eu tô certa. Meu ponto de vista é certo. Dentro do meu contexto, da minha caixinha, da minha bolha. E o outro? Então, por exemplo, eu chego com uma pessoa e falo assim, não, eu quero pedir demissão, esse negócio de ficar trabalhando no escritório, como é que você aguenta ficar trabalhando no escritório, preso, nunca ver o pôr do sol, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar de onde eu quiser, eu quero viajar o mundo, eu quero estar em um país diferente a cada mês. A pessoa vira e fala assim, que isso, Luísa, você tá achando que a vida é fácil, né? Assim, não, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar no escritório, vai viajar só quando tirar férias, você tá ficando louca? Ou você não quer comprar uma casa? Desse jeito você não vai comprar uma casa, você não vai ter bens, você não vai ter porque, como é que vai comprar bens assim? Quem tá certo, gente? Todo mundo tá certo. A pessoa dentro da bolha dela, do contexto dela, dos valores dela, essa pessoa pode ter o valor da segurança. Eu claramente tenho o valor da liberdade. E tá certo pra ela, tá certo pra mim.
Perde o sentido. Quando você entende isso, perde o sentido daquelas discussões que um tá tentando ganhar do outro, sabe? Qual a melhor forma de expor nossa opinião sem menosprezar a opinião do outro? Quando eu tô certa e quero fazer o outro entender que eu tô certa, aceitar e concordar comigo, eu tô menosprezando a opinião dela, verdade. Como eu faço isso? Pergunto o que ela pensa. O que você pensa sobre esse assunto? Por exemplo, vamos casar. Vamos fazer uma festa de casamento. Cada um tem na cabeça uma ideia de festa. Tem certo e tem errado? Então você pergunta o quê? Quando você pensa numa festa de casamento, como você pensa que ela seja? Como você gostaria que ela acontecesse? Ah, eu queria que tivesse uma escola de samba. Aí, em vez de você falar para ela assim, nossa, uma escola de samba, pelo amor de Deus, gente, aquele trem barulhento, caro daquele jeito. Ah, não, no nosso casamento não vai ter escola de samba, não. É justo isso? Não vai ter o quê? Porque você não quer. Porque você não quer, não vai ter. Ouve o que a pessoa tem para falar. Pergunta para ela, por que uma escola de samba? Sério, uma escola de samba? Uau! Por quê? Eu passei a adotar na minha vida uma postura de uma pessoa curiosa. Quando você se torna um curioso pela vida, um curioso pelo ser humano, você ouve. Mas quando você está nessa posição de eu sou certo e todo mundo é errado, você nem ouve a pessoa. Você nem deixa a pessoa terminar de contar o sonho dela e você já está falando do seu. E aí a gente começa a falar o quê? Ah, não, na minha festa de casamento não vai ter escola de samba, não. Minha festa de casamento, ela vai ser assim, ó, vai ter marcha nupcial e vai ser cantada assim no saxofone, vai ser na praia e depois a gente vai todo mundo dar um mergulho no mar, vai não sei o quê, e escola de samba não, porque é muito caro, não vai ter. Mas vai ter uma barraquinha de pipoca, barraquinha de pipoca, a pessoa nem terminou de falar. E como negociar? Já que o outro quer uma escola de samba e você não quer. O que eu adotei, o que eu adoto, eu e o Léo, o que a gente adota aqui em casa é o seguinte: o que cada um faz questão e não abre mão. Não é possível existir uma festa de casamento sem, e sempre vai ter uma coisa que é inegociável para cada um. Quando a gente foi montar o apartamento, foi a mesma coisa. A gente perguntou, a gente sentou e falou: o que é inegociável para você dentro do apartamento? Tem que ter dentro do apartamento. O Léo falou que ele fazia questão e eu falei o que eu fazia questão. O resto foi tudo tipo assim: gostou desse quadro? Tá com preço bom. Ah, não gostei não. Ah, então vai. Então, e esse? Gostou? Gostei. Ah, eu gostei também. Então tá bom. É sempre legal a gente falar assim: ah, eu penso que quando eu fizer uma festa de casamento, eu ia adorar se tivesse tal coisa. Não é uma imposição, é algo que eu penso. Na minha vida faz sentido tal coisa. Eu não estou impondo para o outro. A gente não convence ninguém de nada. Quando estivermos numa discussão, vamos supor que alguém fez alguma coisa com você que você não gostou. Em vez de chegar para ele e falar assim, que você trata as pessoas desse jeito, olha o que você faz com as pessoas, lembra? Não fala no você. Você faz assim, toda vez que você vai falar com as pessoas, você vai lá e fica mandando o que elas têm que fazer, impondo a sua opinião. Eu detesto isso, por que você não para de fazer isso? Você não pode falar assim com as pessoas, você é muito grossa, você tem que falar com uma maneira mais tranquila. Em vez de fazer tudo isso com a pessoa, fala para ela assim: olha, fulano, eu não gostei da forma como você falou comigo e eu exijo que você me trate com respeito. Ponto! Você não vai convencer essa pessoa de ser outra pessoa, mas ela te deve respeito. Ela te deve respeito. Olha, eu não aceito ser tratada dessa forma por você. Eu não tô gostando do seu tom de voz. Fulana, abaixa seu tom de voz, por favor. Não fale para ela, você não pode fazer assim com as pessoas. Não, é com você, é você. Não fale assim comigo. Eu não tô gritando com você. Não grite comigo. Eu vou sair, então. Se você não está conseguindo conversar, eu vou sair daqui e acabou a conversa. Saia do ambiente. Se a pessoa não está te ouvindo, não está fazendo o que você está pedindo, não está baixando a voz, não está te respeitando, sai. Porque senão você vai chegar no seu limite. Você vai chegar, vai estourar o limite, né? Vai passar do limite. E aí você vai ter uma atitude que não é legal. Quando você estiver numa discussão, pense o seguinte: o que eu estou ganhando aqui com isso? Se eu convencer a pessoa de que eu estou certa, o que eu ganho com isso? Eu ganho o amor dela, a amizade dela, o carinho dela, a proximidade com ela? E no geral não ganho.
Não é concordar, não é sobre quem está certo e quem está errado. São visões. Então, tente entender por que o outro pensa daquele jeito. O que está por trás daquilo? O que leva ela a agir e a pensar daquele jeito? E por que você tem necessidade de convencê-la de que você está certa? Será que não é uma necessidade de afirmação, de autoafirmação? Quanto mais você se conhece, você está certa do que você não precisa convencer ninguém de que você é. Se você está certa de que você é inteligente, você não precisa convencer ninguém de que você é inteligente. Mas se você precisa convencer alguém, é porque você não está certa de que você é inteligente. Gente, quando você se coloca como certo em um ponto, você automaticamente coloca alguém como errado. E eu estar errado incomoda, me sinto inferior, Isso não me faz querer estar do seu lado e te dar um beijinho e te levar pra cama, não faz. E querer te convidar de novo e sair pra festa, não faz. Ah, Luiz, então não posso ter opinião? Pode. Você só não precisa convencer ninguém de que o seu jeito é o jeito melhor. Não precisa. E aí, quando alguém fala assim, porque não sei o que, porque a política, não sei o que, você não acha? Você não precisa concordar com ela também. Você pode falar assim, eu penso um pouquinho diferente, mas deixa pra lá. Não precisa entrar no assunto. Pra que entrar num assunto que vai gerar discussão, gente? É pra gerar discussão. É pra ter conflito. Porque qual a outra razão? O meu pai era muito autoritário, né? Hoje ele já mudou muito. E eu tive também, e como é muito louco, né? A gente busca pessoas que são parecidas com o nosso pai, né? O meu primeiro chefe aqui em Brasília era igual o meu pai, igual. E eu tive alguns namorados igual o meu pai também. Como lidar? Nunca soube lidar, eu só chorava. Esse meu primeiro chefe aqui de Brasília, a gente tinha até proximidade. Ele gostava muito de mim, eu fazia o trabalho muito direitinho e tal. Mas ele é muito bravo e muito mandão, assim. Nossa, eu chorava. Eu chorava, eu só sabia chorar. Eu não sabia falar não, né? Era uma época que eu ainda não falava não. Mas depois eu comecei. Como que eu aprendi? A pessoa chega impondo, né? Fala assim, peraí, fulano, mas esse é o seu jeito. É que depende se é chefe, se é só uma amiga, se é o pai, né? Depende de quem é a pessoa. Se é um chefe, talvez eu vou repensar trabalhar nessa empresa, né? Que foi o que aconteceu comigo lá no caso, lá atrás. Mas se é uma pessoa próxima, uma amiga, alguém que cabe abertura para falar, eu vou falar assim, peraí, fulano, mas esse é o seu jeito. Não é o meu jeito. E você tem que respeitar o meu jeito. E, sinceramente, dessa forma como você está falando, não dá vontade nem de estar aqui agora. Não tem por que você tá falando assim comigo. Tá acontecendo alguma coisa? Não, esse é o primeiro ponto. Eu costumo começar perguntando assim, vem cá, peraí, para tudo. Tá acontecendo alguma coisa? Porque você tá falando de um jeito comigo que eu não tô entendendo. Esse é o primeiro ponto. E aí, depois a pessoa vai falar assim, não tá acontecendo nada. E ela volta atrás, entendeu? Ou ela volta atrás, ou então ela... Mas é que depende também se a pessoa dá espaço ou não. Agora, se a pessoa não tá respeitando, se você tá pedindo respeito, pedindo educação, né? Se você tá dizendo, olha, não tá legal, você fala... e a pessoa não respeita, não muda, não faz nada, afasta. Não conviva com essa pessoa.